No flagrante esperado, a polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida e passa a monitorar a atividade do agente de forma a aguardar o melhor momento para executar a prisão, não havendo que se falar em ilegalidade do flagrante. Sim, está correto. No contexto descrito, a atuação da polícia, mesmo com conhecimento prévio da infração e monitoramento da ação, não configura ilegalidade na prisão em flagrante, desde que não haja indução ou participação ativa da polícia na prática do crime. A posterior manifestação da autoridade policial pela conversão ou decretação de prisão cautelar não supre o vício de não observância da formalidade do prévio requerimento para a prisão preventiva decretada de ofício. Falso. O STJ sufragou o entendimento de que a posterior manifestação do Ministério Público ou da autoridade policial, no sentido de que se converta ou decrete a prisão, convalidaria a decisão proferida. Esse entendimento está na jurisprudência em tese 184. Realizada a conversão da prisão em flagrante em preventiva, fica superada a alegação de nulidade porventura existente em relação à ausência de audiência de custódia. Verdadeiro. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, torna superada a alegação de nulidade relativa à falta de audiência de custódia. A nova decisão judicial, baseada em elementos que justificam a prisão preventiva, passa a ser o título que legitima a restrição da liberdade do indivíduo. É possível a remissão de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros. Verdadeiro. O STJ tem jurisprudência no sentido de que a remissão pelo trabalho é possível mesmo quando a atividade é realizada extramuros, desde que devidamente comprovada a atividade e a jornada de trabalho. O Estado X e os municípios de A, B e C pretendem celebrar consórcio público na área da saúde, visando melhorar o acesso aos serviços de saúde de maior complexidade, ampliando sua oferta, com maior resolubilidade e qualidade. Nesse contexto, caso o referido consórcio público seja constituído com personalidade jurídica de direito público, é correto afirmar que ele terá natureza jurídica de órgão público integrante da administração direta dos entes consorciados. Falso. Consórcios públicos são uniões de entes federados para a realização de objetivos de interesse comum, como a gestão associada de serviços públicos. Quando constituídos com personalidade jurídica de direito público, eles são considerados autarquias, ou seja, entidades administrativas autônomas, criadas por lei, com patrimônio e receita próprios, para desempenhar funções típicas da administração pública. A motivação deve ser implícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. Falso. A motivação deve ser explícita, e não implícita. Conforme o artigo 50 da Lei 9.784 de 1999, parágrafo 1º, a motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. Requisição administrativa é a modalidade de intervenção restritiva na propriedade privada que visa solucionar situações de iminente perigo, mediante a utilização de bens privados pelo ente estatal, enquanto durar a situação de risco. Verdadeiro. A requisição administrativa é, de fato, uma forma de intervenção restritiva na propriedade privada que o Estado utiliza para lidar com situações de iminente perigo.
Ela permite que o poder público use bens ou serviços particulares para atender a uma necessidade pública urgente, como em casos de guerra, calamidade pública ou surtos. O direito real público que autoriza o poder público a usar a propriedade imóvel para permitir a execução de obras e serviços de interesse coletivo é a servidão administrativa. Verdadeiro. A servidão administrativa é um direito real público que impõe uma restrição ou encargo ao uso da propriedade privada em favor do interesse público. Diferente de uma desapropriação, ela não retira a propriedade do particular, mas apenas limita seu uso para permitir que o Estado realize atividades de utilidade pública. A decisão do STF que declara a inconstitucionalidade de preceito normativo produz a automática reforma das decisões proferidas em outros processos anteriores que tenham adotado entendimento diferente do que posteriormente decidiu o Supremo. Falso. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal que declara uma lei inconstitucional não anula automaticamente decisões judiciais anteriores que já se tornaram definitivas, transitaram em julgado. A coisa julgada, decisão final e imutável, geralmente prevalece, e para reverter essas sentenças antigas, é preciso entrar com uma ação judicial específica, como uma ação rescisória. Não se admite ação direta de inconstitucionalidade contra decreto autônomo que extingue colegiados da administração pública. Falso. A ação direta de inconstitucionalidade serve para que o STF verifique se uma lei ou ato normativo está de acordo com a Constituição Federal. A extinção de colegiados da administração pública por decreto é um exemplo clássico de ato que pode ter natureza de decreto autônomo. Se um colegiado foi criado por lei, sua extinção deveria, em tese, seguir a mesma forma legal. Contudo, se o decreto presidencial o extingue sem base legal ou de forma contrária à Constituição, por exemplo, invadindo competência do legislativo ou violando princípios administrativos, ele se torna um ato primário passível de controle. O STF já se manifestou diversas vezes sobre a possibilidade de controle de constitucionalidade de decretos autônomos via ADI, especialmente quando esses decretos inovam no ordenamento jurídico ou extinguem órgãos e entidades sem a devida base legal ou constitucional.